Salve, salve, galera! Eu sou o Zé Medeiros e esse é o canal CZM, Contos Zé Medeiros. Para quem está acompanhando a nossa história, Débora e Jamal, eles estão do lado de fora do Império da Escuridão. E eles veem o corpo de Arthur estático lá. E eles começam a gritar sem respostas. Porque o corpo dele está lá, mas ele não está lá. Ele está no Império das Sombras. Então, hoje o bicho pega. Como eu sempre digo em todos, né? Mas é verdade. Então, galera, se inscreva no canal, curtam, compartilhem. Envie essa história para os seus amigos que gostam desse tipo de enredo. Ajuda o Zé Medeiros aí a levar essa história longe. Então, sem mais delongas, bora de vídeo, bora de conto. Capítulo 3, episódio 3. A escolha de Arthur. Na mesma hora, Jamal acorda e vê Arthur estático, parado. Logo acorda Débora, que fica apreensiva, vendo-o daquele jeito. Então começam a gritar por Arthur, e ele continua estático. Mal sabiam eles que Arthur estava no Império das Sombras, acordado no hotel. Por mais surreal que pareça aquilo, para ele era bem real. Arthur vai à portaria do hotel pagar, quando é surpreendido com uma proposta do proprietário do hotel, que havia notado que ele estava há vários dias lá. E como era um lugar pequeno, não sabia que ele não trabalhava. E lhe oferece um cargo de administrador no hotel. Ele aceita e diz poder começar em 2 dias. Então vai até a lavanderia contar o acontecido para Vivian, que chora de emoção e diz para ele que o ama. Os dois se abraçam e choram muito. Galera, eu havia dito que o Império das Sombras era um lugar muito sedutor. Era um lugar que iria confundir por demais a mente de Arthur. E ele já tinha sido advertido por todas as histórias que ele tinha pesquisado, pelo que tinha acontecido com os irmãos Puck, que eram os detetives, pelo que a Madame Dominique passou para ele, ele sabia. E mesmo assim ele estava se envolvendo cada vez mais. E olha que interessante, ele já está há algum tempo lá, ele está namorando uma moça de lá, a Vivian, a vida dele está caminhando e ele recebe uma proposta de emprego. Quer dizer, o que o Império das Sombras está fazendo com ele? Está enraizando ele, está prendendo ele. Cada vez mais, está que nem no xadrez. Está cada vez mais dando cheque neles. Mas será que ele vai conseguir proteger o rei dele? Ou será que ele vai cair num checkmate do Império das Sombras? É isso que nós vamos descobrir. Então vamos voltar para a história. Ele decide, então, durante esses 2 dias ficar de olhos bem abertos e conhecer o que existe no Império da Escuridão. Quando abre os olhos, ouve muitos gritos do lado de fora do portão e resolve ir até lá. Chegando ao portão, vê 2 pessoas chamando o seu nome, mas não faz a menor ideia de quem sejam aquelas pessoas. Débora e Jamal, eufóricos pelo encontro, mas apreensivos por não verem nenhuma reação da parte dele. É quando Jamal percebe que ele não se lembra deles. Débora acha até graça, pensando que é uma brincadeira dele. Chama por Arthur e diz que é noiva dele
Ele ri ironicamente, pois estava namorando a Vivian. Ele tenta explicar que tem uma namorada e que trabalha no hotel The Shadows. Galera, Arthur ele não tinha a mínima noção da realidade, do que estava acontecendo, do lado de fora do Império das Sombras. Aquilo era novo. O que ele tinha vivido, os 26 anos que ele tinha vivido, ele não se lembrava. Em primeiro lugar, porque até chegar lá, as coisas boas dele foram sendo tiradas. Era ali como se fosse um preparatório, aquele perímetro de segurança. Talvez por isso, às vezes tiveram muitos casos ali na República Independente, que eles conseguiram chegar, falando, não, a pessoa pode vir até aqui, onde era o perímetro de segurança, que não vai ter problema. Às vezes aconteceu isso. Mas Arthur ele estava lá dentro, ele estava afundado. Não digo até o pescoço, mas ele estava afundado lá já. Estava quase que enraizado. Então, Jamal ele consegue perceber, ele vê no olhar do amigo dele. Entendeu? Pô, eles dividiam um quarto, eles dividiam uma vida. Um apartamento, né, eu quero dizer. Eles dividiam uma vida, eles eram amigos. Então ele olhou no olho do amigo dele e não viu o Arthur lá. A Débora, eufórica, achando que ele estava brincando. Achou que ele estava brincando, imagina a situação dessa menina. Ela conseguiu achar o amado dela. E o que ele fala? Ele tenta explicar para ela que ele tem uma namorada. Como assim? Entendeu, galera? Ele tenta explicar. Da mesma forma que ele não está entendendo nada, eles também não estão entendendo nada. Mas vamos voltar para a história. Débora fica completamente histérica, sem saber o que pensar. E Jamal também se sente perdido, mas se lembra que Madame Dominique havia dito que ele poderia gostar tanto de lá que poderia não querer sair. Nesse momento, Arthur pede desculpas e diz não saber de nada que eles lhe falavam. Se despede e vai em direção à ponte. Passa em frente à grande mansão sem questionar o que é ela. A ponte era de madeira, com grades de ferro, meio acinzentada e enferrujada. Débora e Jamal ficam olhando ele ir, sem poder fazer nada. No decorrer da ponte, tinham os candelabros que iluminavam o caminho. O estranho é que eles iluminavam, eram velas e ventava muito sobre a ponte. E quando ele andava, ele ouvia o ranger das tábuas da ponte. Logo no final da ponte havia uma fonte muito bonita e uma árvore sombria, completamente morta. E uma trilha em meio a muitas árvores, com uma luz meio esverdeada no fundo. O estranho na fonte é que ela refletia a porta do Império da Escuridão. Inclusive dava para escutar tudo o que acontecia lá. Galera, o Arthur não deu a mínima para eles. Essa é a realidade. Ele chegou, viu, falou, nossa, esses dois devem estar doidos. Sabe que ali é um lugar que, sei lá, que ele pensou, ele falou, esses dois aí estão... Deve ter feito uso de alguma substância, sei lá, né, vai saber. Falou, esses dois estão doidos. Deve ter pensado, como assim, minha noiva? Essa menina aí deve estar louca, esse rapaz aí deve estar louco. Ele pediu 2 dias para começar a trabalhar no hotel. Por quê? Porque ele queria entender. Ele queria tentar entender. Então, nesses 2 dias, o que ele se propôs? Ficar de olhos abertos e conhecer ali o perímetro. E é o que ele faz. Ele não dá a mínima para Débora e para o Jamal que estão lá. E vai em direção à ponte. Lembra quando ele chegou? Haviam 2 caminhos. Uma trilha em meia escuridão e do outro lado uma ponte e uma mansão. É aonde ele vai. Agora, dessa vez. Então ele vai em direção à ponte.
A ponte é uma ponte antiga, de madeira. Vocês repararam o detalhe? Que tem uns candelabros na ponte e eles são a vela. A iluminação é a vela, bem rústica, né? E o vento não apaga o fogo. Vai vendo. Aí no final da ponte tem uma fonte antiga. E na água da fonte ele consegue ver o portão. É como se fosse um sistema de câmera. Ah, que legal, loucura. E dá inclusive para ouvir o que as pessoas estão falando lá fora. Ver e ouvir. Entendeu? Imagina a cabeça do Arthur. Mas vamos voltar para a história. Foi quando viu Débora e Jamal abraçados, chorando. Ela repetia constantemente: ele não lembra de mim, ele não se lembra de mim. E curiosamente, Arthur repara que em sua mão direita havia uma aliança de noivado. Novamente, sentia-se completamente perdido. Ele tinha 3 opções: voltar para o portão e conversar com eles, continuar sua jornada e desvendar o que era aquela luz verde em meio às árvores, ou fechar os olhos e voltar para sua nova vida. Ele resolve voltar ao portão. Quando vai ao encontro dos dois, ele conta tudo o que está acontecendo e diz realmente não se lembrar dele, e diz não saber como aquela aliança foi parar no dedo dele. Débora e Jamal fazem um pequeno resumo do que lhe acontecera e do porquê estava lá. E ele, mesmo sem lembrar de nada, confia neles. Então lhes diz que tem que voltar para o hotel. Eles resolvem também voltar para o hotel, dormirem um pouco e comer. E marcaram de encontrar-se no portão em 2 dias. Galera, Arthur, mesmo sem lembrar deles, ele confiou neles, ele acreditou. E quando ele estava naquela fonte, do outro lado da ponte, que ele conseguiu enxergar os dois e ouvir, ele conseguia ouvir a Débora chorando, se queixando que ele não lembrava dela. Nesse mesmo momento, o que ele faz? Ele vê que ele tem uma aliança na mão direita. Então, peraí, se ele namora vivo, a aliança seria de namoro, mas ele tem uma aliança de noivado. Então isso mexe com a cabeça dele. Então ele volta até o portão. O que ele faz? Ele vai conversar com eles. Aí ele chega e conta a verdade. Fala: ó, eu sou o Arthur, eu trabalho no hotel tal, eu namoro a pessoa tal. Ele não deve dar muitos detalhes, porque ele não tem muitos detalhes. E, contrapartida, Jamal e Débora contam todo o acontecido para eles. Por que ele foi para lá, o que aconteceu com os pais dele, daquele resumão. Ele, sabe, fica meio sem saber, sem entender, porque ele não lembra. Mesmo assim, eles combinam de em 2 dias se encontrarem no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Então, ele volta pro hotel, Jamal e Débora voltam pro hotel na República Independente para dormir, comer, tentar bolar uma estratégia para convencer aquele rapaz a sair de lá. Vamos voltar para a história. Arthur não faz a mínima ideia de tudo que o destino lhe reserva. Agora, sem saber o que é real ou imaginário, acreditar em 2 pessoas que não lembrava ou continuar sua vida normal, trabalhando no hotel, ficando com Vivian. Ele só sabia que no Império das Sombras
poderia ter uma vida, onde ir e o que fazer. Mas infelizmente acabou se esquecendo de tudo que o livro poderia lhe dar. Poderia lhe abrir todas as portas. No Império das Sombras, tudo era mais fácil. As coisas que se desejavam vinham para você, independente do preço que você pudesse pagar. Mas, em contraponto, você teria que começar uma vida nova e se esquecer de todas as lembranças, boas e ruins. Galera, o Império das Sombras é meio que uma utopia, né? Um sonho meio utópico, assim. Por quê? Pô, imagina você esquecer de tudo que você sofreu, de tudo que você passou, independentemente de qualquer coisa. De você ter grana, de você, sabe, de você ter saúde, de você ter qualquer coisa. O Império das Sombras, ele proporcionava isso. Estava proporcionando isso por o Arthur. Porque o Arthur, por mais que ele estava reconquistando a vida dele, ele estava reconquistando a independência dele, ele estava se dando bem com a irmã, ele estava voltando a estudar na vida real dele. Mas ele sempre lembraria do que aconteceu com a mãe dele, com o pai dele. Vai saber se na cabeça dele não tinha um pouquinho de remorso. Porque o pai dele tinha falado para ele que a Débora, ela traria o mal para a vida dele. Como eu disse, eu discordo, mas o pai dele falou isso para ele. Então tudo isso devia ficar martelando lá na cabeça dele, ó, toque, toque, toque. E no Império das Sombras, ele não lembrava de nada disso. O preço era não se lembrar das coisas boas. Ele não se lembrava que a mãe dele tinha morrido, mas ele também não se lembrava que ela tinha vivido, que ela tinha cuidado dele. Ele não se lembrava dos primeiros passos, quando ele andou de bicicleta, o primeiro beijo, a escola, nada. Da irmã, de nada. Mas, em contrapartida, até o presente momento ele não tinha experimentado no Império das Sombras nada de ruim, nada de mal, nada que o fizesse arrepender. Ele poderia estar esquecendo tudo, mas no Império das Sombras não aconteceu nada. Ninguém brigou com ele, ninguém falou que ele era pobre, ninguém, nada, ninguém. Então, eis a questão. Mas vamos voltar para a história. No Império da Escuridão, só se tinha uma certeza, de não ter certeza nenhuma. Tudo era sombrio lá. A rua por qual andou, que mal se conseguia ver, e onde andava e continuava no mesmo lugar, na ponte que atravessou, a fonte que lhe mostrava a entrada do portão, e também não sabia nada da mansão. Mas infelizmente para ele, escolheu o caminho mais fácil e se entregou de corpo e alma no Império das Sombras. Galera, muitas vezes o mal do ser humano é escolher o mais fácil, o caminho mais fácil. Eu não digo só do Arthur, nossa, escolheu o mais fácil. Ele escolheu o mais fácil. Ficava tudo ali. Muitas vezes o que nos faz crescer são os desafios. Aquilo que é difícil, aquilo que você soa para conquistar, você dá mais valor, eu dou mais valor. Entendeu? Então, ele estava escolhendo o mais fácil. Ele estava escolhendo o mais fácil. Infelizmente, nosso querido Arthur, ele estava indo pelo caminho mais fácil. Um caminho sem volta. Mas ainda não podemos esquecer da nossa força-tarefa de resgate. Débora e Jamal. Eles foram pro hotel, eles marcaram de se encontrar em 2 dias. Mas a questão é,
O Arthur vai estar lá? Ou será que em 2 dias ele vai esquecer aquelas lembranças? Como ele tem esquecido de tudo? Galera, eis a questão. Eis a questão. Mas será que Arthur vai estar lá? Será que ele vai aparecer? É essa a questão. Será que nesses 2 dias ele não vai esquecer dessas lembranças e vai deixar os dois a ver navios lá? Vamos lembrar só um pouquinho do que Débora deixou para trás. O evento da vida dela, da empresa dela, todo o respeito e fé que o pai dela tinha no trabalho dela. Ela deixou para trás para ir atrás de Arthur. Jamal deixou a vida dele, deixou o trabalho dele para ir atrás de Arthur. Um Arthur que pode sim se esquecer e fazer com tudo isso que eles estejam fazendo seja em vão. Os dois estão arriscando as carreiras deles para resgatar o Arthur. O Arthur tão amado por eles. Galera, é um desfecho complicado. Mas se você continua querendo saber o que vai acontecer, espere pelo episódio de amanhã. Garanto para vocês que vai valer a pena. Nesses últimos episódios, o mix de emoção tem sido grande, mas tudo puxado para nós crermos e pensarmos no pior. Galera, será que no episódio de amanhã nós teremos uma boa notícia? Que Arthur vai sair dessa, ele vai vencer, ele vai meter o pé em tudo e vai embora? Será que ele não vai? Galera, para saber isso, assista o episódio de amanhã. Se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Se inscreva, curtam os vídeos, compartilhem, dá uma força aí. O Zé Medeiros levar essa história longe. Galera, muito obrigado e esperem o vídeo de amanhã. Eu sou o Zé Medeiros e esse é o canal CZM. Tamo junto.